Jeremias, capítulo 34. A palavra que veio do Eterno a Jeremias na época em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, junto com os povos de todos os reinos sob seu domínio, lutavam contra Jerusalém e as cidades à sua volta. Assim disse o Eterno, o Deus de Israel: Vai e fala a Sidequiarru, rei de Israel, e diz-lhe: Assim disse o Eterno: Eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a destruirá pelas chamas, e tu não escaparás de suas mãos, pois certamente lhe será entregue. Teus olhos fitarão os do rei da Babilônia, e boca a boca te falará e te levará para a Babilônia. Escuta agora a palavra do Eterno, ó Sidequiarru, rei de Judá. Assim disse o Eterno a teu respeito: Não serás morto pela espada, e sim has de morrer em paz. E assim como queimaram ervas aromáticas para os teus antepassados, os reis que reinaram antes de ti, assim também queimarão para ti, e alçarão lamento dizendo: Ó Senhor, pois assim eu determinei, diz o Eterno. E o profeta Jeremias falou a Sidequiarru, rei de Judá, em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e as cidades ainda não conquistadas de Judá, sendo Lachish e Azeca as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda resistiam. A palavra do Eterno veio a Jeremias logo após o rei Sidequiarru ter pactuado com o povo de Jerusalém a libertação de todos os escravos, de modo que cada um deixasse ir livre o seu servo hebreu e a sua serva hebreia, a fim de que nenhum judeu tivesse como escravo a seu irmão. Todos os príncipes e povos que haviam aceitado o pacto de deixar ir livre seus servos e suas servas, de forma que dali em diante ninguém os mantivesse como escravo, cumpriram-no e deixaram ir livres. Depois, porém, arrependeram-se, fizeram-os voltar e os subjugaram, obrigando-os novamente a se sujeitar à condição de servos e servas. Veio do Eterno, pois, a palavra do Eterno a Jeremias, dizendo: Assim disse o Eterno, Deus de Israel: Eu fiz uma aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: No começo, no 7º ano, deixarei sair em liberdade a cada irmão hebreu que vos tiver sido vendido, e que vos tiver servido 6 anos. Livres deixarei partir. Porém, vossos pais não me obedeceram, nem deixaram que seus ouvidos me escutassem. Entretanto, vós renegaste este comportamento e fizeste o que parece reto aos meus olhos, proclamando liberdade cada um ao seu próximo e firmando um pacto diante de mim, na casa que é chamada pelo meu nome. Todavia, tornaste a profanar o meu nome, fazendo cada um de vós com que voltasse seu servo e sua serva, que há pouca vez deixado ir livre, e o subjugaste para que novamente viesse a ser servo vossos e servas vossas. Portanto, assim diz o Eterno: Vós não me obedeceste para proclamar a liberdade, cada um a seu irmão e a seu próximo. Por isso, eis que agora proclamo sobre vós, diz o Eterno, liberdade para cada ação da espada, da peste e da fome, e farei com que sejais repelidos com horror por todos os reinos da terra. Entregarei a seus inimigos homens que transgrediram minha aliança e não cumpriram a palavra do pacto que estabeleceram perante mim. E para transgredir meu mandamento fizeram entre eles uma outra aliança, segundo o rito pelo qual cortava-se em 2 partes um bezerro e passava-se entre as 2 metades. E assim os príncipes de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra passaram entre as 2 metades do bezerro. Por isso hei de entregá-los nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. Seu cadáver servirão de pasto para as aves do céu e para os animais da terra. Quanto a Sidequiarru, rei de Judá, e seus príncipes, entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhes a vida, nas mãos do exército do rei de Babilônia, que se afastaram de vós, porque recorreste ao faraó, rei do Egito. Por minha ordem, diz o Eterno, eles voltarão, esta cidade pelejarão contra ela e a conquistarão, e então a incendiarão e farei com que torne desolada a cidade de Judá, para que nelas não haja mais habitantes. Capítulo 35. A palavra do Eterno veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim ben Josias,
o rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recavitas, fala-lhes e traze-os a uma das câmaras da casa do Eterno e oferece-lhes vinho para beber. Busquei então a Iazaniá ben Irmahu, neto de Avataziniá, junto com seus filhos, irmãos e toda a casa dos recavitas, e os trouxe à casa do Eterno, à câmara dos filhos de Hanã ben Igdaliahu, um homem dedicado a Deus que situava próximo à câmara dos príncipes, acima da câmara de Maasheahu ben Shalum, o guardião dos portões, e serviu aos filhos da casa dos recavitas taças e copos cheios de vinho. Ele disse: bebei este vinho. Mas eles disseram: não beberemos, porque Ionadav ben Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: por todo sempre, nem vós, nem vossos filhos haveis de beber vinho. Não deveis também construir casas, nem plantar, possuir ou cuidar de vinhedos. Deveis morar em tendas por todos os vossos dias, para que se estendam vossos dias pela face da terra na qual habitais. E atentamos e obedecemos a voz de Ionadav ben Recabe, nosso pai, porquanto a tudo que nos ordenou. E nem nós, nem nossas esposas, filhos e filhas bebemos vinho por toda a nossa vida. Também não construímos casa para nossa moradia, nem possuímos vinhedo, campos ou mesmo semente para plantar. Temos morado em tendas e seguido e agido de acordo com tudo que Ionadav, nosso pai, nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à nossa terra, dissemos: sigamos para Jerusalém para evitar o exército dos caldeus e de Arã. Passamos a morar em Jerusalém. E a palavra do Eterno veio a Jeremias, dizendo: assim disse o Eterno dos exércitos, Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: acaso não recebeste orientação para atender a minhas palavras, diz o Eterno? As palavras de Ionadav ben Recabe, ordenado a seus filhos que não bebessem vinho, são por eles cumpridas, e assim sendo não beberam até este dia, porque obedecem à ordem de seu pai. Quanto a mim vos falei repetidas vezes, entretanto não me obedeceste. Eu vos enviei meus servos os profetas inúmeras vezes, dizendo: arrependei-vos agora, cada um do seu mau caminho de iniquidade, melhorai o vosso comportamento, não segui os deuses estranhos para adorá-los. Pois assim habitareis na terra que dei a vós, a vossos antepassados, mas vós não apuraste vossos ouvidos e não me obedeceste. Eis que os filhos de Ionadav ben Recabe cumpriram as determinações que seu pai lhes ordenou, mas este povo não soube cumprir o que lhes ordenei. Por isso assim diz o Eterno dos exércitos, Deus de Israel: eis que estou descarregando sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém todo o mal que eu havia determinado que lhes ocorreria, pois não obedeceram a minha ordem e não responderam ao meu chamado e à casa dos recavitas. Assim se dirigiu Jeremias: assim disse o Eterno dos exércitos, Deus de Israel: por ter desobedecido as palavras de vosso pai Ionadav, guardado os seus mandamentos e agido de acordo com tudo que vos ordenou. Portanto, assim diz o Eterno dos exércitos, Deus de Israel: jamais deixará de haver um descendente de Ionadav ben Recabe junto a mim por todos os tempos. No 4º ano do reinado de Joaquim ben Yoshahu, o rei de Judá, esta palavra do Eterno veio a Jeremias, dizendo: toma um pergaminho e escreve nele todas as palavras que falei a ti a respeito de Judá e as demais nações, desde quando comecei a falar contigo no início do reinado de Yoshahu até hoje. Talvez a casa de Judá, ao tomar conhecimento de todos os castigos que planejam aplicar sobre ela, cada homem se arrependa do seu caminho iníquo, fazendo dessa forma como eu venha perdoar suas iniquidades e seus pecados. Jeremias então chamou a Baruque ben Neriá, que dele escutou todas as palavras que havia transmitido o Eterno, e as registrou no pergaminho. E Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: já que estou preso e não posso ir à casa do Eterno, vai tu e lê o conteúdo do pergaminho, no qual escreveste as palavras do Eterno que ouviste da minha boca, para que alcance os ouvidos de todos os que estão na casa do Eterno num dia de jejum, bem como os de todos de Judá, que vieram às suas cidades a Jerusalém. Talvez suas súplicas sensibilizem a terra, e cada um deles consiga retornar do seu caminho iníquo, pois muito grande é a ira que o Eterno tem manifestado em relação ao seu povo. Baruque ben Neriá cumpriu tudo o que lhe determinara o profeta Jeremias, lendo na casa do Eterno as palavras do Eterno,
conforme estavam registradas no pergaminho. No 9º mês, no 5º ano, no reinado de Ioaquim ben Ioxiarru, o rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Eterno para todos os habitantes de Jerusalém, para todas as pessoas que tinham vindo das cidades de Judá. E Baruque leu o pergaminho, as palavras de Jeremias, na casa do Eterno, na câmara de Gemariahu ben Shafan, o escrivão do pátio superior, próximo ao novo portão da entrada da casa do Eterno, para todo o povo ouvir. E Miahu ben Gemariahu, neto de Shafan, ouviu atentamente as palavras do Eterno que contavam no pergaminho, e desceu ao palácio real e se dirigiu à câmara dos escribas, onde estavam reunidos todos os oficiais. O escrivão ele chama Deliahu ben Shemaiah, Elnatan ben Albor, Gemariahu ben Shafan, Sidiquiahu ben Hananiahu e todos os demais oficiais do rei. Mireahu lhes contou palavra por palavra o que escutara durante a leitura do pergaminho feita por Baruque para todo o povo, e apressaram-se a todos a enviar Yehudi ben Netaniahu, neto de Shelemiahu ben Cushi, a Baruque, dizendo: toma o pergaminho que leste para o povo, vem até aqui. E assim fez Baruque ben Neriá, vindo até eles com o pergaminho. Disseram-lhes então: senta-te, por favor, e lê para nós. E Baruque a leu. Ao escutarem todo o seu conteúdo, sentiram atemorizados, lhes disseram: Baruque, temos que relatar tudo isso ao rei. Perguntaram a Baruque: conta-nos, por favor, como conseguiste registrar todas as palavras pronunciadas por sua boca. O que Baruque respondeu-lhe: à medida que falava cada palavra, eu a anotava no pergaminho. Então os oficiais disseram a Baruque: vai e esconde-te junto com Jeremias, que ninguém saiba onde vós estáis. E eles foram à pátio real e depositaram o pergaminho na câmara do escrivão. Ele chama e contaram ao rei todo o seu conteúdo. Então o rei mandou que Yeriúde trouxesse o pergaminho. Ele o retirou da câmara do escrivão. Ele chama os leu aos ouvidos do rei, todos os oficiais que estavam à sua volta. Eles estavam no cômodo onde o rei ficava no inverno, pois corria o 9º mês, e um braseiro aquecia o ambiente. Nem Ben Yahu acabara de ler 3 ou 4 colunas do texto, o rei cortou o pergaminho em pedaços e o jogou sobre o braseiro, onde foi totalmente consumido. Tanto o rei quanto seus servidores que haviam escutado aquelas palavras não se sentiram acusados, nem rasgaram suas vestes, nem em sinal de arrependimento. Embora Natan, Deliahu e Gemariahu houvesse advertido o rei para que não queimasse o pergaminho, mas ele não lhes deu ouvido. E o rei ordenou seu filho, Yermeel, Aseriahu ben Azriel e Shelamiahu ben Avdeel, que prendesse o escrivão Baruque, profeta Jeremias, mas não conseguiram, porque o Eterno os ocultou. A palavra do Eterno veio a Jeremias após o rei ter queimado o pergaminho, em que Baruque escrevera as palavras do Eterno, ditadas por Jeremias, dizendo: toma novamente um outro pergaminho e volta a registrar as palavras que constavam no primeiro, queimado por Ioaquim, o rei de Judá. Quanto ao destino que lhe está reservado, diz-lhe: assim diz o Eterno, tu queimaste este pergaminho, exclamando: por que escreveste o rei de Babilônia? Certamente virá para destruir esta terra e de fazer desaparecer tanto os homens como os animais. Portanto, assim diz o Eterno em relação a Ioaquim, rei de Judá: ele não terá um descendente para se sentar no trono de Davi. Seu cadáver será posto ao calor do dia e ao frio da noite. Sobre ele será sua semente, sobre seu servo farei recair a punição por sua iniquidade. Eles, junto com os habitantes de Jerusalém e os homens de Judá, serão acometidos por todos os males sobre os quais os tenho prevenido, sem que eu os levasse a sério. E Jeremias tomou outro pergaminho e o deu a Baruque ben Neriá, o escrivão, que reescreveu nele todas as palavras ditadas por Jeremias, que contavam do interior, queimando por Ioaquim, rei de Judá, acrescentando ainda mais palavras de igual teor. Capítulo 37. Sidiquiahu ben Ioxiarru tornou-se rei em lugar de Coniahu ben Ioaquim, a quem Nabucodonosor fizera subir ao trono na terra de Judá. Nem ele, nem os seus servidores, nem o povo da sua terra atentaram às palavras que o Eterno os fizera ouvir através do profeta Jeremias. E o rei Sidiquiahu enviou Jeruhal ben Shelemiah, juntamente com
Sefaniahu ben Maceia, o sacerdote, a Jeremias, para lhe dizer: roga por nós agora ao Eterno nosso Deus. Nesse tempo Jeremias perambulava entre a multidão, pois tinha sido libertado da prisão, e o exército de Faraó havia partido do Egito, e ao saber disso, os caldeus que sitiavam Jerusalém retiraram-se apressadamente. A palavra do Eterno veio ao profeta Jeremias, dizendo: assim disse o Eterno, rei de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou para me inquirir: eis que o exército de Faraó que tinha vindo em vosso auxílio já está retornando ao Egito, e os caldeus voltarão para lutar contra esta cidade, e hão de capturá-la e destruí-la pelas chamas. Assim disse o Eterno: não vos deixai iludir, pensando: os caldeus recuarão perante nós, pois eles não hão de se retirar, ainda que destroçasse todo o exército caldeu que luta contra vós, restando deles apenas homens feridos. Eles ainda assim se ergueriam contra vós e arrasariam esta cidade pelas chamas. E quando as forças dos caldeus se retiraram de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias deixou a cidade de Jerusalém e se dirigiu à terra de Benjamim, para se misturar com o povo de lá. Ele estava junto ao portão de Benjamim, onde estava lotado um capitão da guarda de nome Iriá ben Shemilemiá, neto de Hananiá, que prendeu, dizendo: você está desertando para unir-se aos caldeus. Jeremias disse: isto é uma mentira, não estou desertando, nem me unindo aos caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e Iriá prendeu Jeremias e levou à presença dos oficiais. Este, que estavam com raiva de Jeremias, o espancaram e puseram como prisioneiro na casa do escrivão Ionatã, pois a havia transformado em prisão. E ele foi jogado numa das masmorras da galeria, ficando lá por muitos dias. Então o rei Sidiquiahu mandou trazê-lo à sua casa secretamente. O rei lhe perguntou: tens palavra do Eterno? Jeremias respondeu: sim, tenho. Prosseguiu dizendo: serás entregue nas mãos do rei de Babilônia. E Jeremias disse ao rei Sidiquiahu: que pecado cometi contra ti, teus servidores e teu povo, para que me fizesse jogar na prisão? Onde estão teus profetas que te anunciavam: o rei da Babilônia não prevalecerá sobre ti, nem sobre este país? Agora, meu senhor rei, atende a minha súplica e não me envie de volta à casa do escrivão Ionatã, para que eu lá não venha perecer. O rei Sidiquiahu ordenou então que Jeremias ficasse no pátio da prisão e que lhes fosse fornecido diariamente pão trazido da rua dos padeiros, até que todo o pão tivesse terminado. E assim Jeremias ficou no pátio da prisão. Capítulo 38. E Shefatiá ben Matã, Gedealia ben Pazur e Uhal ben Shelamiahu, Passur ben Malquiá, ouviram as palavras pronunciadas por Jeremias a todo o povo, dizendo: assim disse o Eterno: quem permanecer nessa cidade morrerá, seja pela espada, pela fome ou pela pestilência. Porém, quem se entregar aos caldeus viverá, terá por prêmio sua vida e não perecerá. Assim disse o Eterno: seguramente essa cidade será entregue nas mãos do exército do rei de Babilônia, e por ele será conquistada. E os oficiais disseram ao rei: este homem deve ser morto, pois enfraquece as mãos dos combatentes, que ainda aqui permanece junto com todo o povo ao pronunciar tais palavras, pois ele não anseia seu bem-estar, e sim que somente prejudicá-los. Respondeu-lhes o rei Sidiquiahu: ele está em vossas mãos, pois não cabe ao rei rebater o que dizeis. Prenderam então Jeremias e o jogaram no poço que ficava no pátio da prisão de Malquiahu, o filho do rei. Eles o fizeram descer com cordas, onde não havia água no poço, mas sim lodo, no qual Jeremias afundou parcialmente. Eved-Meleque, o Cuxita, um dos oficiais da casa real, tomou ciência de que haviam jogado Jeremias no poço, enquanto o rei repousava no porão de Benjamim. Então ele saiu do palácio real e com essas palavras falou ao rei: meu senhor rei, estes homens agiram mal quanto à forma com que trataram o profeta Jeremias jogando no poço. Ele perecerá de fome, pois não há mais pão em toda a cidade. O rei ordenou então a Eved-Meleque Cuxita o seguinte: toma sob teu comando 30 homens e retira Jeremias do poço enquanto ele está com vida. E Eved-Meleque pegou os homens e veio à casa real sob a câmara do tesouro. Pegou de lá roupas velhas e trapos, e por meio de corda
os fez descer até Jeremias no poço. Eved-Meleque, o cuxita, disse a Jeremias: põe já estas roupas e estes trapos sob teus braços embaixo das cordas. E Jeremias assim fez. Puxaram então Jeremias com as cordas e o tiraram do poço. E Jeremias ficou no pátio da prisão. O rei Sidiquiahu mandou que ele trouxesse o profeta Jeremias à terceira entrada da casa do Eterno e disse: eu vou te fazer uma pergunta. Não esconda nada de mim. Jeremias disse a Sidiquiahu: se eu o fizer, não me condenarás à morte? Pois se eu te aconselhar, tu não me escutarás. Então o rei Sidiquiahu jurou para Jeremias segredo, dizendo: assim como o Eterno vive e criou nossas almas, não te condenarei à morte, nem te entregarei nas mãos dos que desejam tirar tua vida. Jeremias disse ao rei Sidiquiahu: assim disse o Eterno, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te encaminhares em rendição aos oficiais do rei de Babilônia, não se extinguirá tua alma. Essa cidade não será consumida pelas chamas, e tu e todos os teus sobreviverão. Mas se assim não agires, esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus, que destruirão pelas chamas, e tu escaparás de suas mãos. E o rei Sidiquiahu disse a Jeremias: temo os judeus que se bandearam para os caldeus, pois poderiam me entregar nas mãos e zombar de mim. Jeremias respondeu: não o farão. Atenta à voz do Eterno que estou te relatando, e te advirá o bem e viverá a tua alma. Mas se te recusares ir ao seu encontro, eis que me mostrou o Eterno: todas as mulheres que permanecerem na casa do rei de Judá serão entregues aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: teus aliados te persuadiram a te revoltares e te subjugaram. Teus pés afundaram na lama e eles se retiraram. Tuas esposas e teus filhos serão entregues aos caldeus, e deles não conseguirás escapar, pois serás prisioneiro pelo rei da Babilônia, e esta cidade será devorada pelo fogo. Sidiquiahu disse a Jeremias: mantém em segredo o que disseste, e não morrerás. E quando meus oficiais souberem que falei contigo e te solicitarem, contamo-nos que falaste ao rei. Se nada esconderes de nós, não te mataremos. Diz-nos também que ele te respondeu. Deves dizer-lhe: expressei ao rei minha súplica, para que não me fizeste voltar à casa de Iohanatã para lá morrer. E todos os oficiais vieram a Jeremias e fizeram aquelas perguntas, e ele lhes respondeu conforme o que o rei ordenara. E eles não mais falaram com ele, pois nada havia sido revelado. E Jeremias permaneceu no pátio da prisão até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Capítulo 39. No 19º mês do reinado de Sidiquiahu, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, com todo o seu exército, e sitiou Jerusalém. No 9º dia do 4º mês, no 11º ano do reinado de Sidiquiahu, uma brecha foi aberta na muralha da cidade, e por ela entraram todos os oficiais do rei da Babilônia: Nergal-Sharezer, Sangar-Nebu, Sarshim-Rav-Sares, Nergal-Sharezer-Rav-Meg, e todos os demais, que sentaram junto ao portão. Quando Sidiquiahu, rei de Judá, e todos os guerreiros perceberam disso, fugiram da cidade durante a noite através do jardim real, que dava para um portão entre as duas muralhas, e seguiram pelo caminho de Aravá, e foram perseguidos pelo exército dos caldeus, que capturaram Sidiquiahu nas planícies de Jericó, e o trouxeram à presença de Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Riblá, na terra de Ramate, e lá ele foi subjugado. E ante os olhos de Sidiquiahu, o rei da Babilônia fez com que fossem mortos seus filhos e todos os nobres de Judá. Ele não cegou Sidiquiahu e o prendeu com correntes de cobre, para trazê-lo à Babilônia. Tanto o palácio do rei quanto as casas do povo foram incendiadas pelos caldeus, que demoliram também as muralhas de Jerusalém. Quanto ao restante da população que permanecera na cidade, os que haviam se rendido ao inimigo, todos os outros remanescentes, Nebuzaradão, capitão da guarda, os exilou para a Babilônia. Porém, algumas pessoas mais pobres, que não possuíam, ele deixou ficar em Judá, e lhes deu vinhedo e campos naquele dia. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, colocou Jeremias sob a custódia de Nebuzaradão, capitão da guarda, e lhe disse: leva-o contigo, mantenha-o sob tuas vistas e não lhes faça nenhum mal. Se ele te disser alguma coisa, atende-o. E Nebuzaradão, capitão da guarda,
Sharzban, Rav Sares, Nergal, Sharatzer, Rav Mag, e todos os oficiais de Babilônia foram enviados pelo rei para buscar Jeremias. Eles o tiraram do pátio da prisão e o entregaram a Geliderru Godolias, Ben Aiacã, neto de Shafã, para que o levasse consigo, e ele passou a morar entre o povo. A palavra do Eterno veio a Jeremias quando ele estava no pátio da prisão, dizendo: Vai e dize a Eved-Meleque, Cushita, assim diz o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: Estou trazendo minha palavra para esta cidade e atingindo-a pelo mal e não pelo bem, e tu serás testemunha de tudo isso. Mas eu te salvarei, diz o Eterno, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois eu certamente te livrarei, e não cairás atingido pela espada. Tua vida será preservada, pois confiaste em mim, diz o Eterno. Palavra do Eterno que veio a Jeremias, depois que Nebuzaradão, capitão da guarda, o libertou e mandou deixar Ramá, capítulo 40, onde ele se fizera acorrentar com os prisioneiros de Judá e Jerusalém, que seguiam para o exílio da Babilônia. O capitão da guarda chamou Jeremias à parte e lhe disse: O Eterno vosso Deus decretou a desgraça que se abate sobre este lugar. O Eterno fez acontecer o que falou, pois vós pecaste contra o Eterno e não atentaste a sua voz. Por esta razão, isto vos sucedeu. Eu te libertei agora dos grilhões que prendiam tuas mãos. Se te convém vir comigo a Babilônia, vem e cuidarei de ti. Mas se isso não te convém, fica. Eis que toda a terra está diante de ti. Segue para onde te parecer que deves ir, mas, como ele ainda não se decidira, continuou: Retorna a Gedaliahu ben Ahicam, neto de Shafã, a quem o rei de Babilônia designou sobre a cidade de Judá, e fica com ele no meio do teu povo, ou segue para onde considerares que deves ir. E o capitão da guarda deu-lhes uma quantia em dinheiro, um presente, e o mandou embora. Jeremias veio a Gedaliah ben Ahicam em Mitzpá e passou a viver com ele junto com aqueles que tinham ficado no país. Todos os oficiais dos exércitos que estavam no campo ouviram que o rei de Babilônia havia designado Gedaliah ben Ahicam como governador do país, dando-lhe responsabilidade sobre homens, mulheres, crianças e todos os pobres que não haviam sido exilados para a Babilônia. E Ismael ben Netanyahu, Yohanan e Yonatan, filhos de Careá, Seriá ben Tarmute, os filhos de Efai, o Nefatotita, e Iezaniahu ben Ramaatita. Eles e seus homens vieram ter com Gedaliah em Mispá. Gedaliah ben Ahicam, neto de Shafã, jurou a eles, a seus homens, com as seguintes palavras: Não receis servir os caldeus, habitai o país e servi ao rei de Babilônia, e tudo lhes correrá bem. Quanto a mim, ficarei em Mitzpá, para me entender com os caldeus que vierem até nós. Enquanto vós deveis preparar vosso vinho, colher os figos e preparar vosso óleo, colocando em vosso recipiente, e habitar as cidades que foram designadas. E os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon, em Edom e em todos os outros países, ouviram também que o rei da Babilônia havia deixado remanescente em Judá. Designaram Gedaliah ben Ahicam, neto de Shafã, para governá-los. Então os judeus que estavam dispersos em vários lugares voltaram para a terra de Judá para se juntar a Gedaliah Mitzpá, e todos juntos prepararam grande quantidade de vinho e figos secos. Também Yohanan ben Careá, todos os oficiais do exército que estavam no campo, vieram ter com Gedaliah em Mitzpá. Eles lhes disseram: Porventura soubeste que Baales, o rei de Moabita, enviou Ismael ben Netaniah para te assassinar? Porém, Gedaliah ben Ahicam não acreditou o que dissera. Então Yohanan ben Careá disse em segredo a Gedaliah em Mitzpá: Permita que eu vá e mate Ismael ben Netaniah, sem que ninguém venha saber. Porque haveria ele de te matar, fazendo com que se dispersem novamente os judeus que a ti vieram se juntar, e trazendo perdição ao remanescente de Judá? E Gedaliah ben Ahicam respondeu a Yohanan ben Careá: Não faça tal coisa, pois é falso o que diz sobre Ismael.